aqui, Cláudia Pedralcena, no nosso canal, nosso site sobre família, onde nosso objetivo é como ter um filho obediente. Vamos ter um filho obediente. Esse vídeo hoje vai falar um pouco sobre perguntas e respostas. Adoro perguntas e respostas, por isso que eu sempre falo para vocês, gente, manda pergunta. Eu acho massa porque a gente é possível com isso a gente atender um pouco a demanda, as necessidades de vocês, né? Então eu acho legal quando vocês mandam esse tipo de situação para mim. E eu estou com algumas daqui que já é das nossas inscrições, né? Se inscrevam lá, né? A gente vai ter o nosso evento e seria interessante a participação de vocês. Aí tem uma aqui bem interessante. Ela fala assim: ó, como saber se a criança age na frente dos pais e por trás deles da mesma forma, seguindo os ensinamentos e como orientar para que ela não seja influenciada com um filho de 6 anos? Eu achei super interessante a pergunta dela, porque eu sempre explico isso para os pais, né? De que a criança ela não é a mesma pessoa na frente dos pais. Ela não é a mesma pessoa. Ela não é que ela mude ou que ela tenha duas caras. Eu sempre lembro de Paulo, meu psiquiatra, Paulo Amado, professor e psicodrama, quando ele falava assim: a gente desempenha papéis e a gente tem vários papéis na sociedade. Isso significa, então, que eu tenho várias caras? Não. Significa que eu desempenho papéis. E isso é inato, faz parte da vida da gente. E a criança também é assim. Então, assim, ela não é a mesma criança. E por quê? Porque nós, a família, a mãe, o pai, nós somos garantia de um porto seguro. É incondicional a aceitação e o amor de mãe com filho. É incondicional. A gente não precisa do amor deles para a gente amá-los e nem do amor deles para a gente fazer o que a gente faz. E isso é importante na cabeça de vocês. A gente faz porque a gente ama. A gente colocou aquela criança no mundo e a gente simplesmente ama. E a gente quer o melhor para eles. Nesse instante, eu acabei de postar uma questão no Instagram, aniversário do meu filho, e eu estou muito feliz. Ele está muito longe, ele não mora no Brasil, mas eu estou muito feliz porque ele está feliz. Então, eu não preciso do amor do meu filho para eu sentir felicidade pela felicidade dele. Isso é importante. Então, eles são as mesmas pessoas? Não. Principalmente quando são pequenos. Por quê? Porque junto da gente, como eu falei, nós somos o porto seguro para essas crianças. Então, quando eles aos 2 anos, quando eles começam a invadir o mundo social através da escola, onde eles estão sozinhos, lá eles são a construção até 2 anos, de tudo que a gente ensinou para eles. Lá eles são exatamente, eles vão desempenhar o papel de tudo que nós passamos para eles. Então, se eles são crianças com pais super protegidos, que não sabem fazer nada, que dependem dos pais para tudo, eles vão chegar na escola e vão desempenhar o papel do coitadinho. Eles vão interpretar o papel daquele que recebe tudo nas mãos. Eles não vão saber se virar, porque eles não foram ensinados ou experimentaram isso. Se forem crianças que sabem se virar, que comem sozinhos, que os pais deixam eles comerem, viver a experiência deles, se forem crianças que já espetam o garfo para comer a comidinha com o garfo, que bebem sozinhos já no copo, que não usam mais a fralda, eles serão meninos mais descolados, eles vão saber se virar mais, vão ter mais jogo de cintura do que outros. Se são crianças que choram por tudo, e que na hora que chora você vai lá e dá a situação e resolve a questão, eles vão ser choradores também lá. Eles vão chorar porque primeiro chora, porque esse corte é bem complicado, eles se sentem abandonados naquele momento, não sabem o que é ir e vir. Esse corte dói muito, então eles vão chorar mais do que todo mundo, porque sempre resolve chorar. E eles vão chorar mais e mais, porque a mãe não vai aparecer, porque é a hora da escola. No início, a mãe chega mais cedo, mas depois começa a chegar mais tarde. Mas é dolorido. Por que é dolorido? Porque eu não preparei, eu ensinei eles a chorar. Então, como é que é essa criança longe dos pais? Eles são de um jeito e com a gente eles são de outro. E como saber disso, a gente não vai saber. É a escola que traz. Às vezes tudo acontece diferente. Às vezes pela questão da personalidade, porque isso é importante, eles são mais destemidos. Então, só que em casa, eles aprenderam a serem coitadinhos. Mas quando chega lá, eles trazem essa personalidade destemida, misturada com coitadinho, e fazem um papel diferenciado, porque isso tem que se somar.
nesse momento, porque eles vão para lá e estão sozinhos. A professora vai estar com todo mundo, eles não estão no porto seguro. Então, eu dou certeza para vocês que as crianças, longe da gente, eles são de um jeito. E com a gente, eles apresentam uma outra situação. Mas isso tudo é muito, muito normal. E tem que ser assim. É como a gente. No momento em que eu estou dando palestra, eu tenho que ter uma postura. Quando eu estou no carnaval, eu tenho outra postura, completamente diferente. Eu vou ser a mesma palestrante, você é a pessoa que brinca carnaval? Jamais. Quando eu estou na praia, eu estou de regra, eu estou de boa, eu estou tranquila, eu estou, sabe? Quando eu estou atendendo, a minha postura é outra, é uma postura mais séria, uma postura mais ereta. Eu tenho que estar ali atendendo a mãe aquela necessidade. Até a postura muda com a criança também. Então, isso sem medo, isso faz parte do processo da criança. Ela está experimentando o mundo lá fora, levando aquilo que ela entende, e ela vai começar, então, a se mostrar, a mostrar o que ela vem entendendo em relação a tudo isso, inclusive, ela vai mostrar o que ela vai estar levando para fora com tudo isso, se ela está levando o que ela aprendeu, o que ela viu, é aquela coisa, ela está no mundo social naquele momento aprendendo as situações que ela viveu durante 2 anos. E isso é muito normal. Nada que se preocupe, gente, nada que dê para preocupar. E contra a questão da influência que ela fala aqui, né? Como orientar para que não seja influenciado, isso vai muito de uma questão tanto de personalidade, frágil ou mais forte, né? mais hard, digamos assim, mais. Quando a gente fala assim, você é danado, vai depender muito da personalidade, vai depender muito também do subsídio familiar. Se você não quer que seu filho seja influenciado nem agora nem antes, dê não para ele. É você que ensina ele a receber, automaticamente ele dá o não. Quando ele não recebe não, ele não sabe dar não para o mundo. Então ele se torna frágil. Então ele começa a se influenciar por outros meninos, principalmente, infelizmente, os que são mais duros, porque esses meninos mais duros e que têm mania de querer controlar situações porque sabem fazer isso de casa, eles começam a ser mais abusivos com essas crianças. E aí essa criança que é mais frágil passa a ser mais influenciada por esse garoto. Normalmente eles meio que mandam, meio que controlam, meio que pedem muitas coisas para eles, ficam o tempo inteiro mandando eles fazerem coisas e eles tendo que obedecer, tiram dinheiro. Então, é uma relação que a gente pode dizer que é abusiva, como tanto também pode chegar a bullying. Mas por quê? Porque em casa não houve fortalecimento. Se vocês querem fortalecer os filhos de vocês, vocês precisam dizer não, vocês precisam existir o conflito entre vocês, vocês são a referência tanto de acolhimento como de o primeiro conflito. Então, ele vai conflitar com você, você vai conflitar com ele e ele vai aprender com esse conflito a se virar no conflito lá fora. E, nesse momento, ele vai aprender a se virar, ele vai aprender a se virar lá fora. Então, nós somos, e é melhor que sejamos nós que comece todo esse processo para que lá fora eles tenham aprendido. É dessa forma que as crianças não são frágeis, não são influenciáveis e são mais determinadas e não se deixam levar. Levando isso para uma instância do adolescente, drogas hoje é uma coisa que está do lado da gente, mora do lado da gente, são as nossas vizinhas, infelizmente, e elas estão aí para serem, na verdade, oferecidas inicialmente, e depois compradas, e depois a dependência. E aí, quando elas chegam, a maneira como o outro oferece é subjugando. Você é babaca, você é bobão, você é idiota, filhinho da mamãe, você é idiota, toma aqui, você não tem coragem não, você não é homem não, você não é mulher não, em frente, vamos lá. E se você sabe dizer não, se você tem a certeza esse porto seguro, que é o não que ele recebeu durante esse período, e como ele soube se virar, ele vai dizer, eu não preciso provar nada para você, eu não quero droga. Mas se ele é fraco, se ele acha que é ele que tem que resolver e ele não sabe do que se trata, ele termina aceitando, porque ele não tem a referência de porto seguro e ele não sabe conflitar. Ele termina cedendo à relação abusiva que se oferece do você é otário, você é bobão, ele termina aceitando. Então, hoje, a forma que a gente tem de combater as drogas
e não deixar que os nossos filhos sejam sucumbidos por essa situação, é exatamente sendo nós, os mouros, os muros, e o conflito, a guerra que a gente possa iniciar para que nossos filhos aprendam conosco a se virar lá fora. É através do nosso não que a gente aprende que eles não sejam influenciáveis. Eu gostei muito dessa pergunta, eu gosto muito de falar sobre isso, acho importante, principalmente em relação aos adolescentes. Vamos ver outra aqui, é bem interessante. E sobre como começar a educar desde pequeno. Ela tem gêmeas, né? E são extremamente diferentes. Uma bate e morde e a outra pega todos os brinquedos. Para chamar a atenção. Uma quer ser a boazinha, né? E aí e termina, de alguma forma, irritando muito a outra, né? Olha só. Sim, a gente tem que começar a criar desde pequenininho. Eu vou juntar essa sua pergunta a uma outra sobre exatamente como criar irmãos sem tanta rixa. Porque já que essas são gêmeas, vou estar emendando essa situação na outra. Então, assim, hoje eu acho muito importante que a gente, o tempo inteiro, a gente esteja muito atenta nessa relação. Mesmo sendo gêmeos, elas brigam, normalmente eles brigam um pouco, mas quando não são gêmeos, e que às vezes brigam muito por uma questão de ciúmes. Menino com menina, o mais velho, outro mais novo, se for muito mais velho, enfim. Eu acho importante pensar, vou reafirmar para vocês, tudo começa de pequeno. O cérebro precisa de informação, esse cérebro está se formando, todos os conceitos que são formados a partir desse momento são conceitos que são importantes para a vida futura. Eles começam como sementes, germinam e transcendem, e a criança, então, vai oferecendo isso na sua atividade do dia a dia, no seu comportamento, por isso o neurocomportamento. Essa criança precisa desses conceitos iniciais para eles transbordarem. Então, não deixem para amanhã, toda vez que tiver uma oportunidade de dar uma informação, de pontuar uma situação, de mostrar uma relação social, de aparar, amparar, comparar e ratificar um comportamento que é bom e que não, para não criar um espaço de um comportamento inadequado, se faça. Uma simples coisa. Minha mãe, uma tentativa de minha mãe, eu vou comer esse bombom agora. Não, você não vai comer esse bombom agora. Ah, comi. E aí? Entende? É importante que você diga para ele que não e que você não deixe ele manipular essa situação. É importante que você mostre para ele, não, você vai jogar fora. E por que você vai jogar fora? Porque você está ensinando ele a ser esperto com você, mas ele tá lhe ludibriando, ele está mentindo para você, ele não está aceitando a sua autoridade. E isso é importante, porque lá na frente reflete de uma outra forma. Então, são pequenas coisas que a gente deve sempre angariar para a gente, que a gente deve pegar naquele momento, aquela hora, aquele momento, para ser de educação. Então, é importante que se comece desde o início a dar esses comandos, a dar essas normas, firmar essas condutas, sabe? Não aceitar situações de mentira, não. Você está mentindo para a mamãe. Isso aí, não. O que você está falando não é verdade. Eu estou vendo isso. Não, mamãe está vendo. Para mostrar para ele que você não é boba e que ele não tem que manipular as pessoas e que todas as pessoas são bobas. Então, é importante que você pare em relação às crianças, veja o que está passando de uma para outra que não está sendo legal e comece a comandar a situação. Realmente, inicialmente, a gente tem que ser um pouco, inclusive, como é que eu diria? Um pouco mais duro em relação a eles, até que a gente possa ter essa tranquilidade já da obediência por conta da autoridade, é uma cadeia de situações, e aí a gente deixa rolar mais solto, fica melhor de educar, fica menos pesado, digamos assim. Por isso que é possível educar com tranquilidade, porque quando você consegue ter a autoridade e o controle nas mãos da situação, e você consegue manter essa situação de uma forma limpa, sem você ficar brigando, se chateando, se aborrecendo por um minuto, porque você já está dando os conceitos certos a seu filho, fica mais tranquilo de educar. E no caso de gêmeos, deve ser bastante complicado, né? Apesar de eu ter tido dois, mas não eram gêmeos e tinham 3 anos de diferença, eu pude, digamos assim, respirar de um para outro, mas é bem complicado, né? E você tem que fazer as duas compreenderem, sendo que, óbvio,
que elas são diferentes. Elas podem ser iguais, univitelinas, naquilo que a gente chama de fenótipo, que é a aparência, mas é importante a gente saber que elas são constituídas de formas diferentes. Eu falo na questão da personalidade, na questão da construção desse caráter, da compreensão, da própria inteligência, dos links que são feitos, e elas não estão no mesmo lugar. Elas não ocupam o mesmo lugar. Elas são duas pessoas iguais, dentro dessa concepção, mas diferentes nas suas maneiras de pensar a vida. Normalmente, uma é mais tranquila do que a outra, normalmente, uma é mais esperta, a outra é mais tranquila, normalmente, uma é mais danada, a outra é mais. Acontece muito isso, não tem as mesmas personalidades. Você não vai poder aplicar as mesmas coisas para um aplicar para o outro, isso sobre qualquer égide dos filhos que a gente tiver. É como os dedos das mãos, como a gente diz, não são iguais, nem esses com esses, nem eles. É cada um de um tamanho. Então, é importante que o que você passe para uma, não necessariamente você vai precisar passar para outra. Você pode passar de uma forma diferente. A mesma situação de uma forma diferente. Para uma você tem que ser, às vezes, mais dura, com a outra você pode ser mais suave, porque não dá certo. Tem coisa com a de cá que é melhor você acolher e com a outra você ser mais firme. Por que você está brigando com minha irmã? Pode perguntar a outra que você é mais leve. Porque ela está fazendo bobagem e mamãe não está gostando. Mas você não brigou comigo, você não fez bobagem, você faz um reforço positivo. Você não fez bobagem, então eu não preciso brigar com você. Ela mesmo pode ser uma das pessoas que pode levar para essa irmã uma informação. Ela pode te ajudar nesse processo da educação e também para os outros filhos. Você pode botar o mais velho para ajudar o outro. Eu acho muito importante. No mundo de hoje, eu tenho orientado os pais, inclusive, a buscar orientações também religiosas. Eu acho importante esse acompanhamento. Antigamente, eu não era muito a favor, eu achava que não era necessário. Hoje, diante de algumas coisas que a gente vem vivendo no mundo, eu acho necessário a gente fazer indicações que sejam saudáveis para a construção da família. Então, a igreja, ela ajuda muito nessa construção, principalmente para dar essa firmeza para os pais diante de algumas coisas que a gente vive, da geração que veio aí, que também veio muito fraca em uma série de situações, por essa condição de permissividade. Então, eu acho importante. A igreja ajuda nesse contexto. Igreja que eu falo, gente, é aquilo que você achar que é importante para você. Entendeu? É aquilo que é importante no sentido daquilo que você acredita, que está dentro dos seus valores, daquilo que você foi criado, daquilo que você buscou, não importa. A igreja que eu estou falando é religiosidade e espiritualidade. É nesse sentido que eu estou falando. Cada um tem a sua e eu respeito cada um de vocês, como eu tenho a minha também. Então, assim, dentro dessa condição, eu acho importante que os irmãos eles sejam conscientizados de que são irmãos, são parentes, serão a vida inteira e de que um vai precisar do outro. Então, eu acho legal um apoiar o outro, um ajudar o outro e se brigarem, ficarem juntos. Não, o castigo é junto. Vocês vão ficar aí, os dois, juntinhos. É importante. E não separá-los. Eles precisam aprender a viver bem. Isso não é conduta de um irmão com outro. Você pode dizer para ele é seu irmão, você não pode fazer isso. Você não precisa ter ciúmes do seu irmão, porque vocês sempre vão ser os meus filhos e tudo que eu tiver de bom para dar, para vocês eu vou dar. Para o seu irmão, eu posso dar isso porque ele é maior. Para você, eu posso dar isso porque você é menor. Se forem gêmeos, a gente pode dar igualmente para vocês. Sempre esclarecendo. Eu acho que é importante falar aquilo que está acontecendo, sem esquecer que eles apenas assistem o que está acontecendo. É importante esclarecer isso para as crianças. Esse diálogo eu acho importante, faz parte do processo também de obediência, de compreensão, é passar a informação para os meninos. Eu acho legal. Eu acho que foram essas perguntas que foram trazidas para mim. Eu achei muito legal. Eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Então, quando ela fala da rivalidade, eu acho que eu respondo, né? Existe sim, ela está perguntando se é normal. É normal. A gente só não pode deixar que essa rivalidade ela seja construída ou constituída de uma forma ruim, com inimizades, com aprontes, com um querendo prejudicar o outro,
um querendo tirar as coisas do outro, ou quebrando os brinquedos, isso não pode. Esse é o comportamento inadequado do outro que você precisa conter e validar o comportamento daquele que está sendo legal para ele reforçar. Então, eu sou referência do não, você está errado, não quebre o brinquedo do seu irmão. E muito bem, que bom que você não quebrou do seu irmão. Então, tem dois reforços, e isso é importante. Então, é uma picula, é uma picula você ter os dois nesse nível, é uma picula legal, é gostoso, vale a pena. A gente termina se fortalecendo com tudo isso e eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Mandem mais e mais e mais, o que é possível. A gente está passando aqui fazer um videozinho bem legal de perguntas e respostas para vocês. E aí, segue. Vamos lá, gente. Se gostou, dá um like. Eu espero que tenha servido para muita gente. Essas dúvidas pairam na cabeça de todas as mães e que a gente possa estar aqui, dentro do possível, respondendo as perguntas de vocês. Beijo no coração de vocês. Se gostou, dá um like. Não esqueçam. Sigam a gente no canal e vamos lá, filhos obedientes. Beijo para vocês.